Olá galera, aqui é o professor Edson, tô de volta. Aqui hoje é da potência, tá? Tô aqui, ó. Então a ideia é a seguinte, professor, o que é que o senhor tá tomando pra ficar assim nessa energia toda? Atitude. Atitude. É bom, viu? O cara toma atitude, menino, o cara cai dentro. Uau! O que eu trago pra aula de hoje? Eu trago um conteúdo universal. Mais um conteúdo que serve para concurseiros, que serve para vestibulandos, enfim, que serve para todos aqueles onde tem o programa de história que é a parte da República. A República é sempre um bom assunto. A República é a coisa pública. A República no Brasil que demorou tanto tempo a nascer e quando nasceu, já nasceu velha. O Benjamin Button, bota o Benjamin Button aí que nasceu novo e morreu velho. É igual a nossa República, ela nasce velha para depois ser nova, tá? A velha história de Benjamin Button. Bota o Benjamin Button aí, ele nasceu velho e morreu novo. Então, acha aí, MC. Aí, resultado. A gente vai iniciar a República Velha. A República Velha vai de 1889 a 1930. É longa. É longa. Então nós vamos dividir em dois pedaços, tá? E o primeiro pedaço que eu vou trazer para vocês, quando eu pego toda a República Velha, eu vou repetir a data, de 1889 a 1930, nós temos de um lado a República da Espada e nós temos do outro a República Oligárquica. A República da Espada, eu vou trazer a abordagem para vocês aqui da parte da República da Espada. E a República da Espada nós temos Deodoro e nós temos Floriano. A República da Espada recebe esse nome porque os dois primeiros presidentes eram militares, que era o caso, mais uma vez, de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Então, vamos pegar a ideia legal? Anota aí. República Velha, 1889 a 1930. Dentro dela nós temos dois pedaços, a República da Espada e a República Oligárquica. Para essa aula, eu trago para vocês a República da Espada. E a República da Espada foi de 1889 a 1894. O primeiro presidente foi Deodoro da Fonseca, o amiguinho de Dom Pedro, né? Que deu um golpe, derrubou o amigo e acabou tornando-se presidente do Brasil num governo provisório. Deodoro da Fonseca é o primeiro presidente da história do Brasil. Não foi eleito, assumiu a partir de um golpe republicano sobre o Império Brasileiro e assumiu de forma provisória. O governo provisório de Deodoro da Fonseca é marcado por um sistema republicano, 3 poderes, voto secreto. Mas antes de falar dessa ideia, pega só a ideia do governo provisório. Ele assume, exila a família real, todos os símbolos do Império são abolidos. O Brasil agora é uma república federativa, representativa, presidencialista. Depois de várias modificações, a bandeira republicana, a bandeira do ordem e progresso, inspirada no positivismo de Auguste Comte, amor por princípio, ordem por base, progresso por fim, tira o amor, deixa a ordem e deixa progresso. A nossa Constituição, a nossa bandeira, é a característica do governo provisório. Grande naturalização, os estrangeiros que estivessem no Brasil eram considerados brasileiros. É determinado que o Estado brasileiro passa a ser o Estado laico. Acontece um plano econômico chamado encilhamento, cujo ministro da Fazenda era Rui Barbosa, que pretendia desenvolver a indústria no Brasil, que acabou fracassando. E depois desse governo provisório, o Brasil precisava de uma Constituição. E aí nós teremos a Constituição da República, a Constituição de 1891, que ratificou os ideais republicanos, que estabeleceu os 3 poderes, que estabeleceu o Estado laico e que estabeleceu na Constituição de 1891 o voto para maiores de 21 anos, aberto, não secreto, direto e para alfabetizados. Apenas 3% da população brasileira tinha direito a voto. Um voto masculino, para maiores de 21 anos, alfabetizado,
e de voto direto. Assim era a Constituição de 1891. Mas eu tenho que lembrar o seguinte: Deodoro não foi eleito pelo voto direto. Deodoro foi eleito pelo voto indireto e Deodoro permanece no governo. Mesmo de forma indireta, ele permanece no governo. Só que Deodoro era um marechal, Deodoro não tinha capacidade de negociação e ele começa a entrar em conflito com o Congresso. E o Congresso, inclusive, aprovou uma lei, a chamada Lei de Responsabilidades, que limitava os poderes do Executivo. Ele, como não negociou, fecha o Congresso. Quando ele fecha o Congresso, explode uma série de revoltas. Inclusive, uma das revoltas que eclodem é a revolta da Armada, liderada por Custódio Melo, que dizia que se Deodoro não renunciasse, iria bombardear a sede do governo. E aí Deodoro renuncia. Com a renúncia de Deodoro, assume seu vice, que era seu vice, Floriano, eleito também de forma indireta. Apesar dos movimentos que era um governo ilegal, já que tinha sido eleito pelo voto indireto, já que não tinha transcorrido 2 anos do mandato de Deodoro, ele assume e será considerado o Marechal de Ferro, o consolidador da República. Floriano Peixoto assume e mesmo diante de toda oposição, e mesmo diante de toda a exigência de uma nova eleição, ele permanece no cargo até o final. Floriano Peixoto não brigou com o Congresso, ele reabre o Congresso. Ele demitiu todos os ministros de Deodoro. Floriano construiu casas populares, reduziu o imposto da carne a varejo. Floriano Peixoto enfrentou várias revoltas e sufocou todas elas, como, por exemplo, a revolta dos 13 generais, a segunda revolta da Armada e a Revolução Federalista. Floriano acaba consolidando o ideal republicano. E aí, Floriano, ele deixa o governo e entrega aos civis. E aí é bom a gente guardar isso: o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto no Brasil, que abre a parte da República Oligárquica, que é de 1894 a 1930, é a figura de Prudente de Moraes, o civil Prudente de Moraes. E aí a gente vai abrir a parte da República Oligárquica. E a República Oligárquica, ela traz a seguinte estrutura. Então, guardei Deodoro, guardei Floriano, quero que vocês guardem principalmente a Constituição de 1891. É o que mais aparece. O demais não tem aparecido tanto. E aí eu pego a República Oligárquica agora. E a República Oligárquica é aquela da estrutura. Café com leite, da pirâmide. Bota a pirâmide aí. Governo federal, café com leite. Governo estadual, política dos governadores. Governo local, coronelismo. E aí nós temos a estrutura coronelista lá embaixo, na base da pirâmide, do poder municipal, onde os coronéis, devido ao voto aberto, vão exercer um grande poder. Curral eleitoral, compra de voto, voto fantasma, adulteração de ata, compra de juiz. Então nós teremos essa estrutura do poder local. Esse poder local, o poder dos coronéis. Coronelismo, o maior fenômeno político. Sobe um pouquinho no coronelismo das fraudes eleitorais e a gente cai na política dos governadores. E quando eu falo da política dos governadores, eu estou falando nada mais, nada menos do que de Campos Salles. Campos Salles foi o maior articulador da política dos governadores. Campos Salles. O que era a política dos governadores? A aliança entre os poderes. Poder estadual, poder municipal, um apoia o outro. Concessão de terras, cargos públicos, verbas. E aí eu subo para o poder federal, que era a estrutura do café com leite. 4 anos para São Paulo, 4 anos para Minas Gerais, acordos que na maioria das vezes, na maioria deu certo. A maioria, não todas, lá na frente eu conto. E não posso esquecer que durante a República Velha, tá? República da Espada, República Oligárquica, Espada, Deodoro e Floriano, oligárquica, tá? As grandes oligarquias, a classe agrária, onde eu tenho a principal estrutura, que é o café com leite, que é a política dos governadores, que é o coronelismo, e que eu não posso esquecer que nessa estrutura inteirinha que eu estou contando, seja da espada, seja oligárquica, o que vai nortear todo esse processo é a única Constituição republicana, que é a Constituição
de 1891. E tenho que lembrar que durante esse período eu não tenho justiça eleitoral. Que o que vai existir é a chamada comissão de verificação, comissão verificadora, que era responsável por oficializar o resultado das eleições. E que os membros dessa comissão, que era como se fosse uma justiça eleitoral, mas eu tenho que lembrar que justiça eleitoral só em 1932 com Getúlio Vargas. E aí essa comissão de verificação, ela era responsável por oficializar o resultado. E vamos imaginar que um candidato de oposição fosse eleito. Dificilmente seria na estrutura maior. Dificilmente seria na estrutura maior, na majoritária, na proporcional, passou um vereador, passou um deputado, ele não assumia, ele sofreria o degola, ou seja, a perda do mandato. Então, um resuminho da República, do período republicano, começa a partir do momento que Deodoro assume o poder de forma provisória, medidas provisórias, Constituição, eleição indireta, briga de Deodoro com o Congresso, Deodoro renuncia, assume Floriano, Floriano era tido como governo ilegal, mantém-se no governo, sufoca todas as revoltas, é o Marechal de Ferro, termina, é o consolidador da República, entrega o governo aos civis, e aí nós temos Prudente de Moraes, nós temos Campos Salles, como presidentes que seguem das oligarquias e uma estrutura montada de coronelismo, política dos governadores, café com leite, é o que vai nortear a estrutura republicana e os primeiros anos da República no Brasil. República da Espada, República Oligárquica. Esse foi professor de Edson na Potência. Fui, valeu!